música, convidados e muito bom humor. Está entrando no ar o talk show da sua quinta. B-Night. Muito boa noite! Está entrando no ar o talk show da sua quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao B-Night. Esse aqui que é o talk show da Serra Gaúcha da Conecta Mais TV, que é muito nossa. Eu me chamo Vinícius Daniel Bedin e ao lado de Cassiano Agostini estaremos hoje descobrindo se realmente a noite é ou não é uma criança. E é por isso que a gente fez essa junção. O Casco tá me imitando aqui, pra quem não tá... Agora tá vendo, né? E a gente fez essa junção. A gente vai trazer um convidado que entende de criança e o Casca que entende de noite. Boa noite, Casca, tudo bom? Tá mudo? Ao lado de Vinícius Daniel Bedin, eu estarei apresentando... Eu tô fazendo isso hoje porque disseram que eu tô parecendo aqueles bonecos de ventríloco, ó. Tô parecendo um boneco... Ó. Se tu fizer a minha voz, Vini, hoje eu pareço um boneco, ó. Faz de novo a voz, Casca. Ao lado de Vinícius Daniel Bedin. Parece o Pluto. O Pluto não, o Mickey, rapaz. Ah, é verdade. O Toodles. Eu tô do lado do Vinícius Daniel Bedin. É isso aí, pessoal. Você que tá em casa, tá nos acompanhando, o programa é muito melhor que isso, viu? A gente vai ter um baita convidado hoje, então se você já tá ligado em quem é o nosso convidado, já vai curtindo, compartilhando e comentando também nessa live, tá? Eu agradeço você que tá na nossa companhia. O programa vai ser demais, né, Cássio? É que é o nosso lado infantil, né? O nosso Claro, lado criança hoje, claro, né? exatamente. Eu ia trazer até uns brinquedos aqui hoje pra mim. Não custa nada, né? Com certeza, né, Casca? E é isso que a gente vai descobrir hoje. Se realmente a noite é uma criança, né? Daí tu junto com o nosso convidado, vai descobrir. Essa semana me fizeram uma pergunta que eu vou estender pra ti agora. Vai lá. É bom sempre aproveitar enquanto é tempo, né? Com certeza. Porque imagina daqui uns anos tu chegar lá na frente, olhar pra trás e ver que não foi bom. É aí que tá. É? Então... Não, mas é verdade. É verdade, com toda Não adianta certeza. chegar daqui 50 anos, olhar pra trás e ver que não foi bom. É verdade. Tu tem que fazer ser bom hoje. É isso aí. Vamos fazer acontecer, né, Casca? Claro, com certeza. E pra fazer acontecer, a gente vai conhecer o nosso convidado de hoje. Pode ser agora, Casca? Claro, deve. Vamos lá. O nosso convidado de hoje, pessoal, é ele, que é graduado em medicina, pós-graduado em pediatria. Ele que nasceu no Texas, chamado Nova Bassano. Trabalhou no Paraná, com o tempo decidiu voltar aqui para a Serra, para Nova Prata. Ele que passou por algumas situações inusitadas, que inclusive vai nos contar hoje no sofazinho do B-Night, o doutor Lírio José Todeschini. Boa noite, doutor. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Casca. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Curti uma noitada aí com vocês. Uma noite que a gente projeta que seja da melhor qualidade, porque estou à disposição de vocês. Tudo que vocês quiserem me questionar. E também agradecer o convite e desse meio de comunicação que se projeta ser um dos mais importantes da nossa região. Que Muito incrível, obrigado doutor. pelo convite. Agora sabe que isso é perigoso, né? É. O senhor chegar aí do lado do Vini, né? E dizer assim, ó, estou disponível para vocês me perguntarem quem vocês quiserem. Olha, é capaz que vem bomba aí, hein? Então vamos lá. Doutor. É isso aí. A gente que agradece, doutor, por ter aceitado o convite, estar aqui junto com a gente, né? O doutor dizendo que é uma honra estar do nosso lado, parece até brincadeira, né, Casca? É a gente que acha uma honra ele aqui do nosso lado, né? É por isso que eu sempre digo, né?
a educação daqueles tempos era um primor, né? É verdade, isso é aí. verdade, é verdade. Doutor, muito obrigado mais uma vez. E para começar, essa galera que está em casa, tenho certeza que todo mundo conhece o Dr. Lírio, mas talvez não conhece as histórias que o Dr. Lírio vai nos contar hoje. E para começar, eu quero saber sobre o seu nascimento, que foi no Texas, Casca, em Nova Bassano. A gente sempre brinca aqui, doutor, que Nova Bassano vai dominar o mundo. Sim. E a gente quer saber como foi a sua infância aí no Texas, Nova Bassano, né? Inclusive, nós estamos com a campanha, né? Desculpa, Vini, nós estamos com a campanha, né? Que o prefeito autorizou nós a fazer, né? Isso. Ó, você que é de Nova Bassano, você precisa dar um jeito. Nós precisamos engravidar todo mundo. Não, quer dizer, nós não, né? Nós não. Ainda nós bem. estamos na campanha para que os bassanenses tenham filhos. Isso aí. Porque isso precisa aí. 600, não, É por aí. 160. É pouca coisa. Depois, daqui a pouco, quando a Camila passar de fase, ela vai lembrar dessa informação para passar para nós. Porque assim, ó, 100 e poucas crianças nós precisamos para que Nova Bassano ganhe mais verba. Ganhe mais verba, isso aí. Estamos nessa Mude busca. o patamar, aí. nós estamos na busca. Precisamos que vocês se engravidem. Hashtag se engravide. Isso aí. É isso aí. Doutor, conta como é que foi a sua infância maravilhosa na cidade de Nova Bassano. Bom, Vinícius, primeiro, boa noite a quem está nos assistindo. Um prazer grande de estar participando desse programa aqui e trazer um pouco da minha história de vida, né? Eu nasci em Nova Bassano, no interior, na comunidade, à época era São Pedro, hoje é São Valentim, uma família bem numerosa. Você sabe que naquela época, Vinícius, era difícil tu não achar uma família numerosa. É verdade, né? Então nós somos uma família de 10 irmãos, 6 irmãos e 4 irmãs. E tem uma história bem interessante nessa nossa família. Dos 10 irmãos, nós somos 6 com curso superior. Olha só. Já na década de 60 e 70, incrível. Tu encontrar uma família com 6 com curso superior era difícil. É verdade. Sim. Não era fácil de tu encontrar. Verdade. Mas tem o porquê que isso aconteceu com a minha família. Tu sabe que na época da década de 1950, 1940, 1950, 60, existia ainda doenças que hoje já são consideradas extintas, né? E na época, uma doença muito grave que existia era a paralisia infantil, tá? Verdade. Que era a poliomielite, né? E um dos meus irmãos, um dos irmãos do meio, o Ivo, ele contraiu a paralisia infantil e ele ficou com deficiência no lado direito, a perna e o braço. Então meu pai, que naquela época as famílias eram numerosas, até comentei aqui com o Casca antes de começar o programa, era numerosa porque se buscava mão de obra. É verdade. Mão de obra braçal. Né? Tá, depois eu vou comentar um caso curioso disso aí. E esse meu irmão contraiu paralisia e ele não tinha condições de ser mão de obra na roça. Claro. Então meu pai disse assim, não, eu vou fazer de tudo que você vai estudar. E ele foi. Ele foi, fez 2 faculdades, e isso despertou na família. O irmão mais velho que ele saiu, seguiu o caminho, foi ser agrônomo. Depois veio 2 irmãs, veio uma irmã que fez enfermagem, depois eu saí para fazer a faculdade de medicina, a outra irmã fez enfermagem e o caçula fez a faculdade de agronomia também. Olha só. Então, praticamente uma fatalidade na família chamou uma condução de um rumo diferente de uma família numerosa. Olha só. Porque, veja bem, aquela época lá, qual era o destino de uma família grande? O pai se preocupava em saber como ia fornecer um pedaço de terra. É verdade. Está muito vivo na minha memória casais novos que casavam e no dia seguinte passava o caminhãozinho na estrada de poeira lá, com a mudança e iam lá para o oeste do Paraná, Santa Catarina, colonizar aquela região lá. É verdade. Então, são histórias... E aí, ó, inclusive tem muitas famílias que pegam os sobrenomes daqui da Serra, aqui da região, que tem lá em Santa Catarina também, né? Porque são famílias que nessa época foram para lá e acabaram construindo, algumas voltaram, outras ficaram por lá mesmo. Com certeza. Né, então, assim, ó, a minha família era uma escadinha, quase que cada ano tinha um, nascia.
Então, na época de Sambaçã, aí o padre passava lá para recolher doações para a festa de Sambaçã. Certo. Então lá, quando chegava o dia da visita do padre, fazia a bênção das casas, né? Então o pai e a mãe colocava tudo em escadinha, né? Olha só. O que aconteceu na minha família? Vinha uma escadinha assim, de repente dava um degrau assim, e o padre não xingou, mas ele chamou a atenção da minha mãe que tinha falhado que aquilo não podia acontecer. Porque eles propagavam que aquilo que tu falava, que basicamente tem que fazer numerosamente. Mas então eles propagavam que tinha que ter família numerosa exatamente para isso. Então aquele degrauzinho assim. Até desculpa, né, doutor? Até para ter mais fiéis também, né? Mas, isso aí. Claro, né? Para ter mais coroinha, claro, para ter. Verdade, verdade. Mas assim, ó, então aquele degrauzinho da escadinha da minha família, o padre chamou a atenção da minha mãe, de por que aconteceu aquilo, que estava faltando um. E a mãe toda, sem jeito, ela fez assim, disse assim, mas padre, logo perso. Ela teve um aborto, né? Certo. Mas o padre não se furtou de chamar a atenção dela, por que faltou um filho naquela escadinha lá. Olha É só. coisa interessante, de família sim, numerosa, com né? certeza, com certeza. E ela pediu perdão porque ela tinha abortado. Você vê, são coisas de... Pois é. E hoje é o contrário, né? É verdade. Tu vê uma família que começa na escadinha, quando chega no terceiro, o cara diz, tá, mas daí se fosse fazer uma ligadura aí, né? Vou parar por aí. Não tem dinheiro para comprar um contraceptivo. E, Casca, até tem essa dúvida cruel que eu tenho certeza que quem está assistindo está se questionando. Será mesmo que as famílias tinham números grandiosos de pessoas porque precisava de mão de obra ou era porque não tinha TV, né? Tem esses dois, né, Casca? Você comentou no programa passado, né? Se existisse a Conecta naquela época, tava todo mundo sem mão de obra. Verdade. É verdade. Mas, doutor, que legal saber um pouquinho da sua infância. Agora, tu vê, relembrar algumas coisas. Cada programa a gente vai juntando o quebra-cabeça, né? É verdade. Porque cada pessoa que vem aqui conta um pedacinho que a gente não sabe ainda, né? É verdade, é verdade. Casca, futuramente vamos montar um livro. Um vídeo-livro. Um vídeo, melhor ainda. A história de Nova Baçango contada pelos seus munícipes. Boa. Quem gostar já pode comentar aí, tá? Depois eu tô lendo os comentários aí. Quem gostou da ideia já pode estar comentando aí. E o doutor agora vai contar para nós. Sempre que a gente vê um médico, a gente imagina que ele estudou muito. E com certeza estudou muito. Mas antes de entrar na faculdade, quando estava lá no ensino médio, ensino fundamental, doutor, qual tipo de aluno que você era? O tinho, o do fundão, o que era mais que ajudava os outros nas provas, passar a escola, o que pegava cola? Qual era o tipo de aluno que o senhor era? Eu sempre fui assim, ó, eu fui um cara sempre que gostou de estudar. Eu fui muito, desde a minha infância, desde o começo das primeiras aulas, assim, que eu ia a pé, fazia no meio do 4, 5 quilômetros para a escolinha primária. E depois Hoje a galera não vai mesmo tendo ônibus, cara. Né? O pessoal antigamente caminhava 4, 5, 6 quilômetros para ir, né, doutor? Mas aí fiz o primário lá na colônia mesmo, primeiro ensino fundamental, depois o ginásio eu fiz lá no ginásio João 23. Na época dos padres lá que criaram aquele ginásio lá. E concluído o ginásio eu fui para... sempre com a ideia de progredir e ser alguém na vida, eu fui para o Colégio Agrícola de Viamão, lá na ETA, no Colégio Agrícola de Viamão. A ideia era estudar ou era para seguir na agronomia? Não. A ideia era bom, naquela época eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu já tinha a ideia mais ou menos do que eu ia fazer. Perfeito. Só que aqui na região eu não tinha condições de seguir, até pelas condições da família, né? Claro. Então eu fui para Viamão, os colégios agrícolas na época, eles eram muito fortes assim em termos de ensino. Então eu fiz o equivalente ao segundo grau agora, eu fiz lá na escola de Viamão. Os professores da Escola Técnica de Viamão eram os professores que davam aula nos cursinhos do pré-vestibular, IPV, Mauá, lá de Porto Alegre. Era colégio pré-vestibular, interno? Colégio Agrícola Interno. Interno?
Eu saía, ficava fora 6 meses, voltava metade do ano e no fim do ano. Nossa. E voltava em dezembro, assim, ia capinar na roça. Olha só. Capinar na roça. Então, Olha só. mas assim, por que escolhi esse... porque essa escola preparava muito bem para os vestibulares, né? Legal. E eu já saí daqui com a ideia de seguir o curso da medicina, né? Por coisa da infância que já me motivou E eu ia até pedir, doutor, porque você teve um irmão agrônomo, né? A sua irmã fez enfermagem. E como é que o senhor decidiu ir para a medicina? Porque geralmente, né, ou tem alguém na família, ou tem um tio que viu ser médico, você não. Foi uma ideia sua, algo de criança. O que te motivou a cursar a medicina? Não, me motivou porque quando eu era criança, tinha no Hospital da Nova Sana, era um hospital bem de referência até regional. E tinha o Daniel Parisotto, Sim. que ele é primo da minha mãe. Olha só. E ele saía, às vezes na colônia tem os noninhos, eles ficavam doentes e buscavam ele no hospital para assistência em casa. E ele passava num carro de táxi lá, do Cavaco, que era o taxista único da cidade. e ele passava... Olha lá. Isso é imagem de formatura. E ele passava naquela estrada, da onde eu morava, porque já se sabia que vinha o doutor visitar alguém perto, né? E longe da minha casa, a 1 quilômetro de distância, a gente via a estrada de poeira, lá vinha o Cavaco com o doutor que ia visitar o noninho lá da comunidade. Então, olha só. E aquilo era uma coisa que me fascinava. E sempre ficou na minha ideia de um dia seguir a profissão. Um dia quero que, talvez, não sei se passava isso na cabeça, mas quero também eu estar naquele carro vindo e as pessoas dizer, sabe? Porque antigamente, hoje com certeza, né? Mas antigamente era o padre, o médico e o delegado, o prefeito. Sim. Era isso aí, né, doutor? As profissões assim que eram realmente valorizadas era médico, o padre, o prefeito e o delegado. Eram esses, eu acho, né, doutor? É que eu enxergava assim como uma magia a medicina, né? Porque o doutor largava do seu serviço lá do hospital da cidade e ele ia na casa daquela pessoa doente e levava a saúde para ela. Muito então, bom. eu via aquilo como uma coisa fantástica, uma mágica, bom. né? Uhum. E aquilo me despertou desde a infância. Que incrível, doutor. E até falando sobre isso, eu acredito muito na questão de propósito. Acho que todo mundo tem um propósito, né? Sim. E eu gostaria que o doutor me dissesse qual o propósito do doutor, o que faz o doutor todos os dias acordar com vontade de exercer a profissão. Durante todos esses anos, o que sempre te motivou mais, doutor, assim? Olha, assim, ó, é o sofrimento, tá? Porque, assim, ó, se existe uma das coisas piores da vida de um ser humano, é o sofrer, é a dor. E não só a dor física, a dor psíquica, de ter alguém doente, de ter alguém na família penando, né? Isso aí é uma coisa que a gente... Por isso que quando a gente perde alguém no trabalho da gente, a gente fica muito ruim. A gente interpreta como uma derrota, né? Então, é isso que... Que legal, que legal. Eu imaginava uma resposta completamente diferente, Cássio. Como a gente aprende com os nossos convidados, né? Eu imaginava outra coisa, mas o que o doutor falou faz total sentido, né? Sentir a dor do outro, eu acho que é mais ou menos isso, e dizer, pô, se eu estudei para isso, por que não tentar tirar essa dor dessa família, principalmente no caso do doutor, né, Casca? É o que eu ia dizer agora, né? E sentir, muitas vezes, algumas pessoas sentem, né? Mas o doutor pode tentar ajudar a amenizar, pelo menos. É verdade, dor, né? É verdade. E muitas vezes, até naquela época, né? Como tinha os médicos de família, aquelas, né? Sempre tinha o médico que tratava desde do nenê até o bisavô, né? É verdade. E tinha gente que dizia assim, se não é aquele médico, eu prefiro morrer, mas não quero outro. Tinha essa também, né? Generalistas, né? Tamanha Generalistas, era a confiança no médico, né? Olha E muitas só. vezes o médico chegava lá e dava... Claro, não é o que acontecia, mas eu estou dizendo, se o médico desse água para a pessoa
A confiança era tamanha que o cara era capaz de melhorar Era só capaz de melhorar só na fé. pela presença física do médico. Já que o Casca puxou esse assunto, eu vou aproveitar para entrar nesse embalo, doutor. Se a pessoa vai se curar, a fé ajuda muito a se tratar, a melhorar? Com certeza, eu acho que isso aí, a fé, a gente já tem até um ditado diz que a fé remove montanhas, né? E a fé, eu nunca desestimulei a fé. Tem um caso que eu vou contar para vocês, quando no início da minha carreira, eu atendendo uma criança que estava ruim, mas eu sabia que o tratamento ia fazer efeito e ia curar a criança. Mas os pais vieram encarecidamente, vieram em grupo me pedir se eles pudessem levar essa criança para benzer. Olha só. Isso aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Aí eu sempre pensei, não, tudo bem, vocês podem levar a benzer, vocês voltam para o hospital e não deixem de seguir as orientações que eu dou para a criança, ela vai fazer todo o tratamento, mas vocês podem levar a benzer sim. Se vocês acreditam tanto Se nisso, vocês vai acreditam tanto nisso aí, pode levar. E eu autorizei a saída do hospital para os pais Olha fazerem só. a benzedura na criança e voltar para o hospital. No fim, daqui a pouco, na ideia dos pais, valeu a benzedura, não o meu trabalho. Não, Sim, claro. Pode ser. Mas assim, O são importante coisas é da salvar vida a que criança. aconteceu. O importante é que salvar a criança. Incrível. Se a fé que a família tinha pudesse ajudar de alguma forma num sentimento positivo, que ajudasse assim, talvez atrapalhando o humor tratamento, né? diferente do meio ambiente que ela vivia, fantástico. Pode Perfeito. ser. Muito É que, bom. Só mais um detalhe, né, Vini? Porque assim, ó, muitas vezes, alguns médicos são contra essa história de fé e benzedura verdade. e tratamentos assim. Por quê? Porque o cara vai lá se benzer e ele desiste do tratamento. É Né? verdade. Não. Então, ao invés de continuar, porque tem pessoas que desobedecem o médico, né? Sim, Ó, sim, tu com vai lá, certeza. benze, mas continua o tratamento. Aí o cara vai lá, se benze e para de tomar o remédio. Né? Aí, claro, Aí óbvio. xinga o médico e a benzedeira. Sim, Tem óbvio, disso, né? tem disso. Óbvio, né? Então aí, isso. claro que É tem verdade. gente que... Tem É isso. verdade. Mas, doutor, você falou agora de Foz do Iguaçu, né? Uma dúvida que me surgiu. Você estudou em Porto Alegre a medicina, né? sim. Como foi a decisão de ir? Foi uma decisão sua ou foi um convite para ir para Foz do Iguaçu, lá no Paraná, para trabalhar? Olha, sabe que tem umas situações de vida que me dá muita pena quando tu chega a ver o jovem, às vezes, concluindo um curso e não saber o que vai ser o amanhã deles. Me dá uma pena muito grande, sabe? Me angustia de sentir Certo, com isso. certeza. Nos jovens que concluindo um curso... Acontece muito não, hoje em não dia, foi né? diferente comigo. Eu fiz a faculdade, eu fiz uma pós-graduação e até, vamos dizer, terminando a pós-graduação, eu não sabia o que ia fazer. Olha só. Praticamente no caso da minha pós-graduação, apareceu alguém que ligou para o hospital dizendo que queria um pediatra. Olha só. E me ofereceram aquilo lá. E Foz do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, Era assim, algo, tudo. né? Uau. Bom, dizer, vamos embora, vamos para lá. Que legal. Que legal. Foi uma epopeia, porque eu saí com Fuquinha 66, cheio de carregando, foi sozinho mesmo carregando todas as minhas tralhas, assim. Olha só. Fui até Curitiba, porque tinha que legalizar, porque tinha que renovar o CRM com o CRM, Conselho Regional do Estado, né? Perfeito. E de lá, depois, peguei o rumo de Foz do Iguaçu. Mas coisa engraçada que na época estava sendo construída Itaipu e passava aqueles caminhões de concreto carregando milhares de toneladas de concreto, aqueles monstros de 30 metros, 16 rodadas, né? E eu com aquele Fuquinha lá indo na estrada, os caras só largavam na buzina e tu cai fora, né? Dá Então licença. passava aquele caminhão lá. Nós estamos até vendo algumas passava fotos lá. ali, ó, Foz do Iguaçu. Eu trabalhei aí dentro Que incrível. Tá. Nessa época mesmo, hein? Não, eu trabalhei na Itaipu. Sim, mas nesta época Nessa mesmo. época mesmo. Aí tu passava aquele Fuquinha lá, que ele era... O vento que aquilo levava, o Balançava. carro balançava, porque eu me jogava para o acostamento, Sim, porque sim. senão... Com certeza. Aquilo foi o meu trajeto de ir para
para mim foi como uma aventura aí para Foz do Iguaçu, o começo da minha carreira lá. Doutor, a gente vai continuar comentando do começo da sua carreira, porque tá muito legal. A gente só precisa ir para um breve intervalo, o papo tá muito bacana. Você que tá em casa, não vou ler os comentários agora, mas na volta eu leio os comentários, tá? Manda seu comentário aí, curte, compartilha com geral, o papo tá muito bacana. E agora aquela boa música que toda noite tem aqui no Benite também. Toda noite não, toda quinta, né? Com o Casca. Quer dizer, toda quinta, senão o salário tem que aumentar se for toda noite, hein? Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby. Do you wanna dance? Noite de formatura da faculdade. Do you wanna dance under the moonlight? Squeeze and kiss me all through the night, baby. Do you wanna dance? A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Na Farmácia Confiança, você encontra o autêntico colágeno Verisol, associado aos melhores ativos, como ácido hialurônico e silício orgânico, ideal para a manutenção da beleza da pele, cabelos e unhas. Farmácia Confiança, a sua farmácia de confiança. BFMS. Agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Posto Rota 324. Além da qualidade para seu veículo, um ponto de encontro especial. Com profissionais comprometidos em atender bem. Produtos nacionais e importados para dar água na boca. Em Nova Bassano, sua parada é no Posto Rota 324. A melhor conveniência da região. Coleção Primavera-Verão Loja Bedim. A Bedim tem tudo o que você precisa para vestir-se bem nessa estação, com descontos especiais que você merece. Sua melhor versão está na coleção Primavera-Verão Bedim. Garanta as novidades com descontos especiais no pagamento à vista ou parcelem até 6 vezes sem juros. Bedim, desde 1986. A loja para toda a família. There's a light, certain kind of light you never shone on me. I want to live my life to live with you, live with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what a goes it bring if I ain't got you, ain't got, baby, baby. You don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody, way I love you. Isso! Tá inspirado. Não, é que falamos em Bee Gees. Muito bom, é isso aí. Como diria um amigo meu, né? Diz assim, ó. Tu sabe tocar Bee Gees? Aí o cara falou, deixa pra mim. Aí ele começou, Bee Gees, o que é que eu faço com essa solidão?
Não saiu mal, né, Casca? Falando nisso, saiu bem, né? eu não vou dizer quem foi, mas falando nisso, um abraço pro meu amigo Pantera Negra aí. Abraço, Muito Pantera. bom, muito bom. Agora eu quero mandar abraço também para quem tá assistindo junto com a gente. Então já começar aqui pela Ivanir Fim, que tá mandando boa noite. Boa noite, Ivanir, obrigado pelo seu comentário. A Marciane Altamir Pegoraro, pediatra dos 3 filhos, ótimo médico, gratidão, olha aí que legal. Obrigado. A Maria Binda Fávero, ótimo médico, cuidou dos meus filhos. Muito Legal, bom, né? Esses muito comentários. A Adri Espanhol junto com a gente, obrigado por estar junto com a gente. A Marinês Bresciani, um abraço, Mari, dizendo aqui, ótimo médico. Legal. Muito bom. E a Marta Grando foi o pediatra do Felipe. Felipe provavelmente deve ser o filho dela, né? Então, sim. Um abraço também para Marta, que está na audiência. E a todos vocês que estão aqui comentando. Depois a gente lê mais comentários da galera. Agora, eu quero agradecer, antes de falar, hoje a gente está aqui com o doutor Lírio Todeschini. A gente tá tendo um papo muito legal, rolando uma nostalgia de quem é das antigas, que viveu tudo isso. Tá sendo bem bacana mesmo, tá? E é claro que a gente tá ouvindo aquela música bem gostosa também, que o Casca tá inspirado hoje. O Casca tá muito legal. E é por isso que agora a gente fala de Jack Store, Casca. Opa! Falando em presentes, lembrou presentes. E falando em Jack Store, lembrou eu. Olha só, hoje, já que eu falei, olha só, hoje eu tô bonito, né, Vini? Tá Fala bonito. sério. Não, tá tira bonito. a cara, só bota o sim, look, não, né? tá Não, bonito, tira tá a bonito. cara. Eu falei exatamente Tô por isso. bonito, né, Vini? Ó, Tá tô fashion bonito, isso? Claro, tô bonito. O que vale é isso aqui, né? Já que cara eu não posso comprar outra, isso eu posso comprar, né? Boa, boa. Eu sempre falo pra você, nós estamos chegando no Natal. E Natal é a época que mais se espera ganhar presentes. E não vem com aquela história do pijaminha bege e a meia, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Então, assim, presente especial para pessoa especial você encontra na Jack Store. Porque Jack Store não é uma loja de roupas, é uma loja de presentes. E você vai se surpreender quando você entrar na Jack Store. Tenho certeza absoluta que você não vai sair de lá com a mesma visão. Por quê? Pensou presente, se lembrou Jack Store, o presente especial para pessoa especial. Boa, Casca! E é claro que a gente quer agradecer também a galera da Confiança Farmácia e Manipulação. Mais saúde e facilidade, qualidade para te oferecer, tá, pessoal? Lembrando a todos vocês já sabem, né? Vocês já sabem que o pessoal da Confiança Farmácia e Manipulação tá no aplicativo da Delivery Munch, né? Então, se você tá precisando de medicamento ou alguma coisa aí, não pode sair de casa, daqui a pouco não tem como sair de casa, né? Então, é só pedir pelo aplicativo da Delivery Munch, que o pessoal da Confiança Farmácia e Manipulação tá lá, tá bom, pessoal? E é claro, aquele abraço especial pro Posto Rota 324, a melhor conveniência da região. Agradecer essa galera aí que faz a felicidade da galera também, né, cara? E a da Camila, né? Ô! Quer encontrar a Camila sábado à tarde, é só ir lá na conveniência do posto. É verdade, é só ir no Posto Rota 324, né, pessoal? E um abraço a toda a galera que apoia e confia no Benite. Depois a gente manda mais abraços. Agora a gente volta para falar com o doutor, que estava contando a história do Fusquinha que tremia quando passava o caminhão, né, doutor? Foi uma aventura a ida lá para Foz do Iguaçu, onde eu comecei minha carreira. E quando chegou lá, doutor, foi bem recepcionado? Rolou aquela desconfiança de médico iniciante? Como é que foi, doutor? Não, o hospital lá, o dono era um médico antigo lá, a formação dele era de 1940, tá? E, enfim, estava me esperando um trabalho muito, muito pesado lá. E pregaçamos as mangas e começamos aí o trabalho lá, organizar uma pediatria que não existia, estava tudo misturado, criança com adultos, e, enfim, foi uma tarefa Acho que o doutor pegou bem essa transição mesmo, que o Casca falou que tinha um doutor para toda a família, exato, e o doutor começou a pegar essa transição de, tem então, um médico só para criança. Começar com uma exigência, enfrentar uma resistência de dizer que, não, tenho que ter nesse hospital aqui uma ala só de criança, só pediátrica. Eu preciso de enfermeiras que saibam e que lidam só com as crianças. Então, organizar um serviço dá
muito trabalho e, Com certeza. e é muito sacrifício, porque tu enfrenta resistências que tu não imaginaria encontrar, né? Então Perfeito. foi um trabalho isso aí. E inclusive, doutor, de encontrar coisas que você não imagina, eu não sei se essa história foi em Foz do Iguaçu ou em Nova Prata, mas tem uma história aí de um pai armado, tem algo assim? Existiu isso mesmo, doutor? Isso, não, é uma história que marcou, né? Aham. Foi no começo da minha profissão lá, depois que eu tinha organizado. Para vocês terem uma ideia, o hospital, eles me entregaram um sótão de um hospital para me montar uma pediatria, Bah. praticamente. Tudo bem, vamos lá. E um dia chegou um hospital, entrou porta dentro e chegou numa mesa de exame que eu tinha naquele sótão lá, um pai, uma criança em estado de saúde muito precário, e ele me disse: doutor, salva meu filho, senão... Eu disse: mas senão o que, pai? Ele levantou a camisa e mostrou o revólver. O que eu ia dizer? Aí a enfermeira que estava me acompanhando viu tudo, e eu digo assim: então tu aguarda aí fora. E eu soprei no ouvido da enfermeira e digo assim: avisa a polícia. Aí eu comecei a atender, a criança tinha meningite, estava bastante comprometida a saúde da criança, tinha meningite, e a enfermeira foi no telefone, avisou a polícia, e o pai foi levado pelos policiais, e eu dei continuidade à assistência à criança. Felizmente curamos a criança, deu tudo certo. Felizmente mesmo, né, doutor? Pois é, mas Mas que esse é um loucura, fato que né, marcou Que loucura. no início da minha profissão, isso aí. Porque, assim, daqui a pouco, até que ponto, né, leva um pai a fazer isso, né? De Um querer, desespero, um né? desespero mesmo, né, doutor? Só que assim, tu não consegue, tu Não não, vai mudar tu não nada, né? imagina uma criança em estado grave, como é que ela vai estar daqui a 10 minutos. Daqui a pouco minha vida podia estar em risco. Claro, né? com toda Um pai certeza. armado, eu fui obrigado a fazer isso, mas entendendo a situação, o desespero do sim, pai sim, com uma sim. criança naquele estado. E até ele tinha retirado a criança de outro serviço, de que não sei onde é que era. Olha só. Mas assim, é um desespero, né? A toda gente tem que, a certeza, gente com toda entende, mas Tem que uma tomar as criança em devidas estado precauções, grave, né? tu não sabe daqui uma hora como é que vai estar. Daí a Perfeito. pouco tu... Não, mas Perfeito. o que eu ia dizer, Vini, na verdade é o seguinte, que o pai achando, claro, não posso dizer que com a melhor das intenções, Não porque, mesmo, né? né? Quem tem a melhor das intenções não vai armado em lugar nenhum, né? Perfeito. Mas assim, cara, ele chegando lá tentando dizer, ó, salva meu filho, senão eu tô armado e tal, né? Isso, em teoria, prejudica a tranquilidade do médico em Com toda atender. certeza, com toda Se ele estava certeza. tranquilo, agora ele já não está mais. Com toda certeza. Né? Eu dou Então, até uma é, dica, se você quer fazer algo assim, vai com um monte de nota de dinheiro e diz, ó, se você salvar, tá aqui, ó. Fica mais Não, mas- tranquilo, né, doutor? Mas assim, eu Brincadeira. entendi perfeitamente o desespero do pai. Mas por outro lado, eu senti que a minha vida corria risco, né? E o que o Casca falou, doutor, é bem isso, porque daqui a pouco um médico tem que trabalhar tranquilo, né? Sim, Senão claro, é muito mais trabalhar. difícil. Imagina ficar com isso na cabeça. Em vez de só ter a criança com cuidado, tá cuidando da criança, tá pensando, meu Deus, pode me acontecer alguma coisa. Sim. Realmente Pelo difícil, estado né? grave da criança, eu comecei já a imaginar como é que vai estar essa criança daqui meia hora, daqui uma hora, né? Exato. Então tu imagina tudo, né? Até porque- Então eu procurei assim acionar os órgãos competentes para Não. também eu ter uma segurança de trabalhar. né? Tenho certeza que a polícia deve ter dito que você fez certíssimo, né? Até porque poderia colocar em risco vidas de outras Sim, pessoas que com estavam lá, certeza, né? né? Nunca Com se certeza. sabe. Não, que eu ia dizer, até porque naquela época, não que fosse comum, mas tá aqui o doutor, que né, não me deixa mentir sozinho, como diria o meu avô. Mas assim, naquela época era comum as pessoas se sentirem no direito de chegar chutando porta, entrando Sim, direto, sim, né? sim. Quero falar com o médico, entrar direto. Lembra que tinha essas as pessoas tinham na cabeça que É isso verdade. era comum. Que- Hoje que- tu não consegue entrar, né? Tu não consegue chegar. E até porque na época não se compreendia, mas hoje se compreende que tem pessoas e pessoas. Pessoas que rendem na pressão mesmo, que se vamos lá, tem que fazer, vai render na pressão. E tem pessoas que se botar pressão vai paralisar, não vai fazer nada. Tem isso aí. né? né? Então tem E pessoas tem e muito sangue pessoas. frio para poder lidar com uma situação dessas. Né? É verdade, com certeza. Agora, doutor, desculpa, Vini, eu só fiquei com uma. Para não perder a linha de raciocínio, né? Essa época aí da usina, devia ter muita gente do Brasil inteiro lá trabalhando, operários e Com tudo. Era uma certeza. miscelânea de pessoas, né? Eu trabalhei 5 anos num hospital, assim, na periferia da obra, que chamavam da Vila C, lá em Foz do Iguaçu.
da Vila B, perdão. E é um hospital hospital de um nível só, mas enorme lá. E eu trabalhei 5 anos na Itaipu. Eu fazia plantão das 6 da tarde às 10 da noite, sozinho. E ao sábado, meio-dia, às 4 da tarde. Nossa. Gente, eu lidava assim com assim, uns 60, 70 atendimentos cada vez. Meu Deus, que loucura. Sozinho. Que loucura. Mas assim, ó, na época em que eu estava lá, era o auge da obra, quase pronta para ser, nessa foto que eu deixei aí, mostra assim, ela estava bastante adiantada para ser concluída, né? O fechamento da obra e fazer o lago. Né? Fazer fechamento da obra e fazer o lago. E nessa época, 40 mil funcionários trabalhavam na obra. Nossa Senhora. 40 mil funcionários trabalhavam. Por isso que eu pedi, porque assim, ó, para juntar 40 mil funcionários, tem que vir gente de todos os lados do Brasil, até de fora do Brasil. E com crianças, né, Casca? Pois é, e aí assim, ó, esse lugar está mais suscetível a discussões, a briga, tem bebida, tem discussões, daqui a pouco facada, tiro, essas coisas assim, né? Mas assim, ó, o que a gente conhecia e das informações que a gente tinha, que tinha gente de todo o Brasil. E até mesmo gente com histórias policiais de fora do país estavam lá trabalhando, se empregando, e enfim. De modo que assim, a violência que a sociedade, a comunidade lá vivia, ela tinha uma explicação, razão também da construção da obra, né? Com certeza. Então, isso tinha de tudo. E aí o hospital é o final, né? O hospital era um hospital particular lá e eu fui chamado lá, comecei a minha profissão lá para organizar uma pediatria. E um daqueles andares inteiro daquele hospital, era um hospital de 4 andares, o 5º andar é o sótão, onde me colocaram com a minha pediatria. Mas um dos andares lá, ele era alugado pela construtora lá, pela Itaipu Binacional. Então eles tinham lá. Doutor, a gente já vai continuar. O pessoal que está em casa, tenho certeza que está adorando o papo, mas a gente tem um recadinho que hoje não é do Johnny, mas é um recado da Mona. Mona, é contigo o seu recado aí. Lar docilar. Quem nunca disse essa frase ao voltar para casa? E você vai dizer ainda mais com as novidades em cama, mesa e banho da loja Bedin. Grandes marcas em toalhas e roupões, lindas cortinas e tapetes para embelezar qualquer ambiente. Para dormir tranquilo, a Bedin dispõe de jogos de cama para solteiro e para casal, além dos melhores travesseiros. Bedin, a loja para toda a família, deixando o seu lar ainda mais doce. Obrigado, Mona. Obrigado pelo seu recado. Muito bem, tá? Valeu, Mona. E é claro, a gente estava falando com o doutor, a gente volta aqui. E o doutor estava falando de casa, a gente estava falando da violência também que acontecia, né? E tudo passa pelo hospital. O doutor falou que ganhou um sótão, né? para fazer a pediatria. Mas dentre tantos casos complexos que o doutor pegou, e agora pode já entrar, depois quando voltou para Nova Prata também, que a gente vai comentar sobre isso. Dentre tantos casos complexos, assim, qual foi o que mais te marcou, um caso realmente diferente de tudo que o senhor tinha pego, doutor? Tem algum assim que não sai da sua cabeça? Não, tem um caso aí que aconteceu lá mesmo em Foz do Iguaçu, é uma história bem interessante. Você sabe que hoje a paternidade, tu não demanda assim os envolvidos, que em DNA dos envolvidos e tudo, né? Mas eu presenciei um caso bem interessante que uma vez chegou no hospital lá uma mãezinha nova com 2 rapazes e a mãezinha com o neném no colo. Eles foram lá para saber quem que era o pai da criança. O que aconteceu? Esse dono do hospital, um médico de idade já, e na formação dele, o que ele fez lá? Não, eu vou saber isso aí, como é que é. E o que ele fez? Tirou sangue da criança, tirou sangue da mãe, tirou sangue dos 2 rapazes, né? E era assim que ele lidava. Não é assim. Ele sabe que o DNA não é por aí, né? Pais, então, que são pais por aí. Mas é uma coisa bem interessante. Daí eu estava lá no meu sótão lá em cima, mas eu enxergava toda a frente do hospital. Passado umas horas lá,
eu vi os dois rapazes e a mãezinha com o neném no colo saindo do hospital. Um saiu com a mão no ombro da mãe e com a mãezinha com o neném no colo, e o outro atravessou a rua e foi embora. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, Diogo, aquele rapaz que está atravessando a rua indo embora, ele pode ser bem que pode ser o pai daquela criança que a mãezinha está carregando. Está indo embora. coisas mais engraçadas. Quantos casos, né, Ei, Casca? A invenção do DNA. Então, mas o colega lá, o médico antigo, cruzou, sei lá como é que ele interpretou a tipagem sanguínea da mãe, da criança e dos dois rapazes, e no mínimo ele deve ter dado um veredicto lá de quem queria ser, pelo grupo sanguíneo. 18 anos depois era a cara do que atravessou a rua. Não, ele podia ter acertado, ele sabe que o grupo sanguíneo às vezes ele tem uma relação, mas não é por aí, né? A gente sabe que não é por aí, né? Perfeito. Doutor, a gente está falando sobre a profissão de pediatria, né? E você é alguém que com certeza tem muita experiência nisso, e eu gostaria de saber, na sua percepção, o que realmente é sucesso na profissão de um pediatra? Olha, para mim o sucesso na profissão da gente é tu sentir, vamos dizer assim, tu sentir a felicidade da família, sentir que está tendo o filho desenvolvendo de forma bem legal, tu poder trabalhar com a família de modo que essa criança receba uma educação boa, uma informação legal, enfim, e tu poder colaborar com a saúde da criança de forma que tu vê o prazer que dá hoje, a gente vê, daqui uns anos aí, daqui a pouco a criança chega nos primeiros anos, muito problema de saúde, muita coisa assim, ainda mais com a necessidade de creche e coisas assim, né? E daqui a pouco tu some do consultório, e daí a pouco tu vê um adolescente, um jovem, um adulto, e diz, poxa vida, eu participei da construção desse ser humano aí, dessa vida. É muito legal isso. Que legal, doutor. E até, depois o Casca tem uma pergunta, mas teve casos assim, de ter feito, daqui a pouco, participado da infância e depois a pessoa vir como mãe do filho ou como pai do filho? Não, nós hoje, tanto eu como o Dr. Neri, a gente brinca assim que a gente já a gente nem é avô, a gente é bisavô, né? Porque então, estamos cuidando dos netos das mães que nós atendemos, né? Que incrível, então, que incrível. Bem interessante. Muito legal. Fica à vontade, cara. Muito gratificante. Tem uma pergunta assim, porque a gente já perguntou várias vezes, não vou repetir pergunta, né? Porque assim, a gente sabe que a tecnologia daquela época para hoje evoluiu bastante, vacinas, desde hospitais, instrumentação, tudo, né? Mas assim, as doenças, elas foram mudando? Por exemplo, assim, hoje, o que é comum? Colesterol em criança, má alimentação, porque as coisas vão mudando, né? Sim. Então, hoje, qual é que é em relação àquela época, né? Como é que está hoje a alimentação, hábitos das crianças, hoje, principalmente das mães e avós, né? Com as crianças. Na época que eu fiz pediatria, o Neri fez pediatria, também meu colega aí, trabalhamos junto há mais de 35 anos, nos conhecemos lá no Hospital da Criança Conceição. Veja bem, como aconteceu nos conhecermos lá? É que no Hospital da Criança Conceição era o único hospital de Porto Alegre que não tinha uma ala só para doenças que hoje já não existem mais. Tinha a difteria, que é o croup, tinha a paralisia infantil, tinha a coqueluche, tinha o sarampo, que matava muita criança, e o Dr. Neri estava fazendo a sua formação no hospital da PUC, e lá ele não tinha tanta incidência dessas coisas, porque as coisas do Estado, as crianças de
com essas doenças, drenava tudo lá no Hospital da Criança Conceição. Eu estava fazendo residência no Hospital da Criança Conceição e o Neri, na formação dele, os profissionais da pediatria que estavam na graduação dele, traziam o grupo dos pediatras da PUC para fazer essa parte da infectologia que era lá do Hospital Conceição. Foi lá que nós nos conhecemos. Certo. Neri, um brilhante colega. Um abraço, Neri, um abraço, né? Neri, que também, né? esteja me vendo. Abraço, Neri. Grandes histórias. Fantástico, uma pessoa fantástica, um prazer de a gente estar trabalhando já há mais de 35 anos junto. Um cara incrível, com conhecimento. É um casamento, né? 35 anos. É verdade. Mas só desculpa, Vini. E hoje em dia, daí, as doenças, elas mudaram? As doenças mudaram muito. Porque a gente cruza os dedos, né? Porque existe uma crença aí que a vacina faz mal e coisa assim. E estava lendo há pouco tempo que está sendo meio que abandonado a imunização contra a paralisia infantil. E hoje existe um temor de que a paralisia infantil, que é a poliomielite, possa voltar em razão da pouca adesão à imunização, à repetição da imunização contra a paralisia infantil. É um fantasma perigoso que a gente tem muito medo que paralisia, isso possa inclusive, acontecer. doutor, no Brasil sim, extinguiu, mas no mundo inteiro eu acredito que ainda tem. Não, existe em alguns lugares, né? um país nada. Eu vi há pouco tempo apenas, um país da África que tinha ainda paralisia. Que estavam tentando, acho que era 3% daquele país, estavam tentando para realmente acabar com toda, né? Mas ainda existe um pouquinho e existe esse medo hoje, né? Isso. Bacasca, tu me fez uma pergunta hoje, vamos dizer assim, além das doenças comuns, a pneumonia, as gastroenterites, tem isso, muita coisa. Mas uma coisa me preocupa muito com a criança, com o adolescente de hoje, é a obesidade. Certo. Até poucos anos assim se falava que o americano, o adolescente, a criança americana era, porque em razão dos seus hábitos alimentares e tudo, era uma preocupação muito grande com a obesidade. E atrás da obesidade vem tudo, alteração de colesterol, diabetes, enfim, tudo. Mas a obesidade é uma coisa que me preocupa muito hoje em dia. Tá? Erro alimentar, é uma série de coisas assim, mas é uma coisa que me preocupa bastante. Mas isso é mais familiar ou será que por uma... Hábitos, eu acho. Até por questão da pandemia também, com essa história, agora vai vir também os resquícios, né? Fica em casa, aí fica deitado na cama, come sempre e tal. Perde o hábito de jogar futebol ou ir fazer uma caminhada e agora vai vir os problemas, né? Mas assim, a obesidade, ela pode ter um caráter genético. Existe isso. Porque tu vai ver, às vezes é uma família inteira de pessoas com sobrepeso. Mas assim, hoje em dia tu encontra a obesidade, mesmo em família que tu vê que não tem um caráter genético, é erro alimentar puro. Olha só. Então a gente vê que é uma coisa que preocupa bastante e acho que é um assunto que a gente tem que atacar, porque as consequências depois são previsíveis. São grandiosas, né? Parece que a gente daqui a pouco está falando da obesidade e diz, não, cada um se alimenta do jeito que quer, mas pensando no futuro dessa criança que vai se tornar um adulto com sérios problemas, tem que ser falado sim. E doutor, a gente já vai para o intervalo agora. Antes disso, só quero te pedir, resposta rápido, se der para responder rápido, senão a gente deixa para o próximo bloco. Criança, antes dos 2 anos, pode ou não pode comer chocolate? Eu não aconselho. Eu não aconselho acostumar a criança a se acostumar com refrigerante, comer chocolate. Quanto mais tarde tu adiar isso aí, eu acho que é o ideal. Porque às vezes a criança pode ver que, acostumadas precocemente com guloseima, vamos dizer assim, às vezes deixa de uma refeição saudável só porque enxerga o rótulo de um refrigerante em cima da mesa ou a barra de chocolate por perto. Então, salgadinho, né? Exato. Não é Agora, legal. Vini, eu vou te fazer uma pergunta. Vai lá. Embora tu não seja velho, quer dizer, velho não, experiente, né? Mas assim, quanto tempo faz que tu não vê crianças na rua jogando taco? Claro, ninguém vai. As pessoas que estão assistindo nem vão saber, algumas nem vão saber o que é. Mas Deus. assim, jogando bola, andando de bicicleta, né?
Isso também tem uma grande influência, Com certeza. Né? E, Casca, vou até te dizer, antes da gente ir para esse intervalo, do lado da onde eu moro, tem um pátio de um mercado, né, que não vou citar aqui, se quiser que seja um patrocinador do Benite, né, Casca? Manda uma cachaça para nós que nós falamos onde é que fica aí. Isso. Mas a gente sempre jogava bola. Batia às 7 horas, fechava o portão do mercado, a gente entrava nesse pátio e jogava futebol até a mãe xingar, da sacada, gritar, a outra da outra casa e tal. E hoje é um silêncio, cara. A vizinhança adorou. Mas toda vez que eu paro e penso, eu digo, cara, o que mas vai que pena, ser né? dessas que crianças? Que pena. Né? Quantos jogadores nós deixamos de ver, Sim, né? Exato. E a própria saúde que o doutor tá falando. E a gente continua falando no próximo bloco. Agora a gente vai para um breve intervalo e volta falando com o doutor. Quando o papo é bom, passa rápido, né, pessoal? Vai lá, Casca, a gente quer te ouvir agora. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car to race like a jet, all the way to you, knocked on your door with one in my hand, to ask you a questions, 'cause I know that you're an old-fashioned man, yeah. 'Cause I have a daughter for the rest of my life. Say yes, I need to know. Never get too blessed until the day I die. Don't luck, my friend. Answer is no. Well, you gotta be so rude. Don't you know I'm human too? Well, you gotta be so rude. I'm gonna marry her anywhere. Marry that girl. Marry it anyway, marry that girl. No matter what you say, marry that girl. We'll be a family. Well, you gotta be so rude. Posto Rota 324. Além da qualidade para seu veículo, um ponto de encontro especial. Com profissionais comprometidos em atender bem. Produtos nacionais e importados para dar água na boca. Em Nova Bassano, sua parada é no Posto Rota 324. A melhor conveniência da região. Chegaram os novos planos promocionais Adilfibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. M-Polo você encontra na loja Bedim, no centro de Nova Bassano. Na Farmácia Confiança, você encontra o autêntico colágeno Verisol, associado aos melhores ativos, como ácido hialurônico e silício orgânico, ideal para a manutenção da beleza da pele, cabelos e unhas. Farmácia Confiança, a sua farmácia de confiança. BFMS, agora em Nova Prata.
Revenda autorizada Jack Store. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Muito bom! Tá mandando bem, hein, Casca? bom. Hoje espetacular. Como diria uma amiga minha, é o Zeca Baleiro. O cara que vende bala, o Zeca Baleiro. Casca, inclusive, como é que é o início da música aí? Opa, Faz de novo o início. essa é a música do cara que não sabe o que vai cantar, né? É, vai lá. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Reflitam. Né? Mas eu não vou dizer que eu amo você, tá? Bom demais, bom demais. A gente tá voltando com o Benite, pessoal. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Esse é o Benite, o talk show da Conecta, toda quinta-feira a partir das 9 horas da noite. Você acompanha o Benite aqui na Conecta Mais TV, que é muito nossa. E essa galera aqui que tá comentando já é da casa, como a Adriana Deconto tá mandando aqui, maravilhoso médico pediatra da minha filha Isadora, um profissional muito competente. Obrigado, Adriana. Tem também a Belmira Todeschini. Lírio, aqui em casa todos estamos assistindo. Olha aí que legal. Obrigado. Aqui em casa estamos todos assistindo. O Arduino ficou até emocionado em te ver falando das coisas que aconteceram aqui em casa. Saudades de você. Olha aí. Que legal, Lírio. Muito bom, um abraço, Arduino, um abraço, Belmira. Legal. O Alexandre também, Alberti, grande Lírio. Abraço de Joinville, pessoal de Joinville junto com a gente. Muito bom. Iris Parisotto Calderaro foi meu aluno no ginásio vocacional João. Verdade. 13º, é isso, né? Muito Isso. dedicado, olha aí que legal. Muito Tô bem bom. nos números romanos aí, que as cabeças quase me pegou, hein? Abraço, Iris, abraço. Um abraço pra Muito galera. muito querida, Iris. Alvanete Marquioro de Souza. Nossa, ele cuidou da minha filha, só agradecer, olha aí que legal. E o João Paulo Porta, doutor Lírio, muito bom profissional. Olha aí que legal. Obrigado. Legal ver esses Obrigado, comentários, João né, Paulo. doutor? Muito legal, muito legal. Que Bem legal. incrível. A gente vai continuar, eu sei que você está gostando, mas a gente quer agradecer também quem apoia esse programa aqui, que é claro que a gente fica extremamente feliz e grato a vocês, e graças a vocês também a gente consegue levar para a telinha das pessoas, levar até a casa das pessoas informação, cultura e também algumas gargalhadas e aquela boa música que acontece aqui no Benite, tá? Então um abraço especial para a galera do IVA Peças. Eu quero dizer que na IVA Peças você encontra o melhor preço para as peças do seu carro, tá, pessoal? Eles contam com aquele atendimento especial e individualizado que é o mais bacana. Um abraço para toda a equipe do IVA Peças lá de Nova Bassano. Um abraço também para Oriplanta, que garante o sucesso de quem vive da terra. Um abraço todo especial para essa galera. Fim de semana tava aí com essa galera também. Uma família sensacional, Casca, o pessoal da Oriplanta, um abraço todo especial para eles. E é claro, a Lojas Bedin, desde 1986, a loja para toda a família. E como vocês sabem, eu me visto de M-Polo, e M-Polo você encontra na Loja Bedin em Nova Bassano. Aproveite o melhor da nova coleção 2021 M-Polo. Detalhes que transmitem personalidade. Obrigado aos nossos apoiadores. E agora a gente volta com o Lírio. Lírio, como é legal ouvir todos esses comentários da galera. Eu acho que antes a gente falou de sucesso. Isso eu acho que também entra no sucesso, né, doutor? Muito bom, muito bom. Agora, Vini, eu sempre falo, né? Como o programa passa rápido Não, quando demais. a gente fica ouvindo o convidado quando vê o programa acabou. Demais. Mas, Legal. claro, não acabou ainda, óbvio, né? É. Mas agora, Vini, deixa eu... Desculpa eu ir Fica à na tua vontade. frente, né? Vai lá. Mas cara. assim, como é que foi a sua chegada em Nova Prata? Porque nós não podemos terminar o programa Com sem certeza. saber como é que o senhor veio parar aqui, depois de Foz do Iguaçu e tudo mais.
Olha, como eu comentei antes que nos conhecemos, eu e o Dr. Neri, lá em Porto Alegre, naquele hospital que era uma referência em infectologia. E a gente conversou, ele disse, olha, eu estou indo para Nova Prata, já sabíamos que eu era natural de Bassano, e ele disse, vou começar um serviço de pediatria em Nova Prata. A pediatria naquela época lá era um trabalho bastante árduo, porque, como o Casca comentou aí, existia o médico da família. Sim. E essa migração de passar a assistência à criança para o pediatra, existia uma resistência bastante grande, né? Então, ele estava me falando, olha, já estou indo algumas vezes para o final de semana lá, e estou começando a montar um serviço de pediatria em Nova Prata, e eu vou trabalhar lá, daqui uns anos, quem sabe a gente vamos trabalhar juntos. E aquilo ficou. Aí eu fui para Foz do Iguaçu, montei um serviço lá, fiz uma clientela bastante grande lá, mas aí um dia o Neri me visitou lá, eu já tinha comprado uma casa, ele me visitou lá, e ele disse, olha, estou precisando de alguém lá em Nova Prata, porque é um serviço que eu montei, está progredindo bastante, aquela fase da resistência da população em relação à assistência à criança, o pediatra que teria assistir criança, já foi vencida, e eu estou tendo muito movimento, e eu precisaria de mais alguém para compartilhar o serviço. Bom, eu disse, vou pensar um pouco. Daí surgiram algumas coisas lá, como citamos a questão da violência lá. Minha casa foi assaltada lá várias vezes, eu sofri um assalto à mão armada, enfim, começou a me desagradar o ambiente de lá. Digo, não está se tornando mais prazeroso. Eu posso aqui fazer um futuro promissor, mas quer dizer assim, eu não me sentia seguro lá. E surgiu essa oportunidade, o Dr. Neri me convidou para voltar para cá, e eu aceitei, eu acabei vindo para Nova Prata em final de 1985. Olha só, então 36 anos 36 já, né? Anos, chegando agora 36 anos, olha só. Que legal. Montamos um serviço junto e estamos juntos até hoje. Incrível. Abraço, Neri. Um abraço para o Neri, que esteve no sofazinho do Benite. Grandes histórias também, lindas histórias. E agora, doutor, a gente está falando a gente falou antes também das origens e tudo mais. Eu recebi essa foto de um pessoal que está na audiência. O pessoal da produção pode colocar aí a foto. Essa foto lembra o senhor alguma coisa, doutor Liro? Meu Deus do céu. Você sabe que essa foto aí, essa casa aí foi a primeira casa onde a maioria dos meus irmãos nasceram. Olha só. Nossa. Essa casa aí foi construída toda de pedra, toda ela de pedra. E a maioria dos meus irmãos nasceram dentro dessa casa aí. Até mandar um abraço, a Karina Todeschini mandou aqui, e ela disse aí que meu Deus do céu, pedir pro doutor se ele lembra desse lugar, né? Então um abraço pra Karina aí que trouxe essa imagem para nós. Você também quer mandar as imagens aí, a gente tem o nosso WhatsApp, ou pode mandar aqui para mim mesmo, se você tem o contato, a gente sempre dá um jeito. O pessoal da produção aí é bem eficiente e sempre dá um jeito. Mas é bom recordar, né, doutor? Porque essa foi a primeira casa onde meu pai morou. Depois foi construída uma casa no lado, e essa casa se transformou assim num lugar onde a gente brincava muito lá dentro daquela casa ali. Mas eu acredito que uns 4 irmãos mesmo nasceram dentro dessa casa. Olha aí. Só, que incrível, que legal. Boas lembranças, que doutor. saudade. Que saudade. Sensacional. Isso é muito bom. Ali era a escadinha ou não? Não, ainda era o começo da escadinha, né? O começo o padre ia ali ou não? O padre era aí nesse local que o padre ia ali. Mas quando, na minha infância, já foi numa casa de madeira construída no lado dessa aí, mas foi outro tipo de habitação, né? Foi bem legal. Perfeito. Muito bom. Doutor, a gente fala muito sobre trabalho aqui, né? Quando as pessoas vêm, porque eu e o Casca não temos muita propriedade, né, Casca? Mas do nosso convidado, é claro que a gente sempre brinca, né? Até pro Benite, às vezes, aos olhos de vocês, parece uma brincadeira, exige um trabalho por trás. O Casca tem que sair as músicas deles, a pauta tem que ser feita, o pessoal da produção tem que estar ligadaço, tem que ligar, fazer o convite, então tudo gera muito trabalho.
mas na vida de um médico, quando se pensa em muito trabalho, porque realmente não tem, não sei, né? Mas parece que não tem sossego. O senhor consegue conciliar a vida pessoal com a profissional, saber colocar cada um no seu lugar, deixar o que é de casa em casa, no trabalho o que é do trabalho, ou é meio difícil, quase humanamente impossível fazer isso, doutor? Olha, eu vou dar a minha experiência profissional com relação à família. Eu, em razão do trabalho, em razão da profissão, assim, eu me senti um pai ausente. Em muitas situações, assim, de convívio familiar, eu tive que abandonar para atender o trabalho. A vida do médico não é fácil, gente. É um sacerdócio, assim, é uma vocação. Com certeza. Mas, assim, a família da gente fica bastante, vamos dizer assim, bastante... De lado, às vezes. Muitas vezes ela é sacrificada, né? Olha só. Então, mas assim, a gente procura, por outro lado, quando a gente está com a família, transformar esse tempo que a gente está com a família em ouro, né? Muito tempo bom. Ouro. Muito bom. Porque a gente tem que superar também a nossa ausência. Tem história da minha família, assim, que com meus filhos também, momentos especiais que a gente teve que largar para atender a profissão. Não que isso aí seja uma coisa ruim, é um sacerdócio, é uma doação, é um trabalho assim muito complicado em relação à profissão e à família. Com certeza. Mas assim, tem a vocação, tem o prazer, tem o dom também de lidar com a medicina e também procurar assim, amenizar a questão familiar quando a gente se propõe construir família também. Perfeito. Mas, doutor, tem pais que largam os filhos em casa, deixam em casa para ir em tantos lugares, o que é largar os filhos para ir trabalhar? Eu acredito que sempre houve a compreensão da família também, né? Acho que sim. Legal. Casca, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta difícil agora. Não, a pergunta é fácil, a resposta talvez seja difícil. Boa. Não que seja o seu caso, óbvio, né? Ainda. Mas, qual é a hora de um médico parar? Porque eu não conheço nenhum ex-médico. Eu não conheço. É verdade. O cara tem 150 anos, ele tá lá atendendo, ou tá dizendo, muito bom, Casca. Assim, o senhor tem essa ideia, assim, passa pela cabeça de um médico em si, né? Sim. Qual seria a hora de parar, ou de diminuir, ou de, né? Vou viver um pouquinho e deixar um pouco a profissão mais para lá. Olha, eu acho que o médico, em princípio, é difícil de ter um profissional. Nós formamos em 100 médicos na minha turma. E eu não conheço ninguém que diz assim, parei de trabalhar, me aposentei, agora não fazendo. Não conheço nenhum. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente, mas assim, é verdade mesmo. Não conheço um mesmo, não conheço, é verdade. Porque assim, a fadiga do corpo da gente, ela denuncia às vezes, né? Então a gente chega um momento que a gente começa a acalmar, começa a diminuir um pouco a atividade por uma necessidade de saúde também, né? Então, mas assim, parar de trabalhar, eu acho que só mesmo quando chegar na última parada, né? Então, mas, muito bem. Isso é amor à profissão também, né? Mas assim, eu não saberia assim hoje dizer assim, larguei tudo, não vou mais trabalhar. Por pouco que seja, tu pode priorizar alguma coisa ou outra, diminuir uma coisa ou outra, mas parar de trabalhar, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Que legal, eu não vou conseguir fazer. Isso é amor pela profissão também, né? Tanta gente que às vezes não tá nem aí, né? Não quer nem trabalhar, né, Casca? E quando vê pessoas que estão dispostas eu vou levar até que dá mesmo, sabe? Sim. Então isso é muito bonito e tem amor pela profissão. Merece uma salva de palmas, né? E a gente fica satisfeito em estar entrevistando o doutor e é por isso que a gente suga ele ao máximo. A gente tenta tirar aí as informações dele e toda essa sabedoria que o doutor tem aqui. Inclusive, eu quero, mais uma pergunta, tirar um pouquinho dessa sabedoria. Nos momentos em que acontece alguma coisa fora do planejado, sabe, doutor? Quando aconteceu um imprevisto, um problema, como é que o doutor lida com as adversidades que a vida às vezes nos impõe?
Olha, assim, ó, na vida da gente a gente tem que traçar prioridades, né? E quando tu traça uma prioridade, assim, tu seleciona as coisas que realmente importam. Então, as adversidades da gente sempre nos coloca diante de prioridades. Então, tu tem que, realmente, tem que fazer, a vida são escolhas. Então, diante de qualquer profissão, eu acredito que chega um momento que tu é colocado diante de escolhas. E é assim que tem que lidar com as adversidades. Muito bem. Acho que é o que eu penso, né? Muito bem, muito bem. Merece uma salva de palmas. Casca, tem alguma pergunta aí guardada pro doutor? Sempre tem, né? Sabe que eu sou uma caixinha que tá tudo guardado aqui dentro. Uma caixinha de surpresas. Não vamos entrar na polêmica, porque a gente já falou bastante sobre esse assunto de cloroquina e tal, então isso nós não vamos falar. Porém, o senhor acha que num futuro próximo, agora teve semana passada uma notícia de que estaria vindo uma nova onda de vírus na China, né? Um novo corona, né? E tal, que já teriam alguns casos e tal. O senhor indicaria, ou, não sei, enfim, na sua visão, o senhor espera que isso aconteça? Vacina em crianças. Olha, assim, ó, sempre digo para os pais assim, ó, gente, a ciência, ela trabalha com coisas sérias, né? E se tratando de vacina, toda vacina indicada para qualquer faixa etária, se é para criança, tem que fazer. Nós não podemos deixar de vacinar nossos filhos. Olha, me angustia muito quando eu leio nas redes sociais, tem dessas coisas nas redes sociais que diz assim que pais não, porque acham que a vacina faz mal, porque acham que a vacina provoca isso e que não se sabe. Eu fico angustiado, porque nós temos aí a ameaça da volta da poliomielite, e a ameaça da volta do sarampo, nem ameaça, porque com a questão da Venezuela, os venezuelanos que têm sarampo lá, entraram no Brasil e teve estados do Brasil que conviveram com sarampo, uma doença que estava praticamente considerada extinta no Brasil, e assim a coqueluche, enfim. Gente, não cabe mais nenhuma dúvida e nenhuma explicação não fazer vacina. Né? É uma discussão, não cabe mais. Né? Tudo quanto é vacina, acho que elas são embasadas em ciência, né? E a gente tem que fazer. É até estranho, né? Porque eu ainda não consegui compreender, mas é estranho porque antigamente, tem que fazer essa vacina, beleza, vou lá e faço. Né? Tem que fazer essa outra vacina, beleza, vou lá e faço. Quem que produziu? Não sei. É indicada para o quê? Não sei. Tá na minha carteirinha, tem que fazer. E hoje existe tanta crítica em cima de não sei se vai fazer bem, se não vai fazer. Eu sempre digo isso, não sei se o doutor concorda. Se tá aí, o que a gente vai brigar contra, né? Por que a gente vai brigar contra se até agora não brigou? Não sei. O que o doutor acha sobre isso? Vinícius, o que tu acha assim, ó? Na época que, um pouquinho antes de eu nascer, as pessoas viviam em média, viver muito era 50 anos. Exato. 50 e poucos anos, assim. Hoje, a Morria vida média velho, passou, né? Hoje a idade média assim, de vida, hoje em dia no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, passa dos 75, 78 anos. Por que se acha que aconteceu isso? Essa longevidade praticamente duplicar a tem vida. estudos que as crianças que nascem agora passam dos 100, né, doutor? Mas tem lógica nisso aí, e muita dessa lógica, claro que tem a questão do saneamento básico, tem a questão da melhoria das condições de saúde, enfim, mas certamente a vacinação tem uma participação muito grande nessa questão aí, da longevidade do ser humano. Não tem outras coisas. Não dá para se questionar ou fazer ou não fazer vacina, não dá. Perfeito. Muito bem, muito bem. Até a gente agora eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que nós fizemos para o doutor Neri. Sim. O senhor trabalhou em posto de saúde? Não, vamos dizer assim, no início da minha vida lá em Foz do Iguaçu, eu trabalhava, gente, não sei como é que eu conseguia fazer. Eu atendia cerca de 40 crianças por dia, de crianças do posto de saúde. Que as crianças eles vendiam tipo
o posto de saúde, assistência à saúde do município, passava para o hospital atender um número X de criança. Eu atendia cerca de 40 crianças por dia. Nossa. E eu tinha, em média, sozinho, crianças internadas, crianças que precisavam internar, e nunca diminuía de 30 crianças internadas, 30, 40 crianças internadas. Então eu fiz a parte do posto de saúde, mas aqui em Nova Prata não. Daqui em Nova Prata a gente fez um trabalho comunitário, até o doutor Neri até hoje, ele dá assistência a pai. No início da carreira aqui, que em Nova Prata, a gente ficou dando assistência às primeiras creches, ajudando os cuidados da creche. Sabe que criança de creche tem muito complicações de saúde, porque vive num ambiente meio confinado, e aí é normal isso acontecer. Mas posto de saúde mesmo, só fiz lá em Foz do Iguaçu, trabalhei em Itaipu também. Mas deve ser uma que era como se fosse um postão de saúde. Exato. Isso aí. Porque eu digo assim, o posto de saúde, eu não estou aqui falando nem em política, nem em cidade nenhuma, né? Mas normalmente quando a cidade investe em prevenção, né, o posto de saúde está mais vazio. Sim. Normalmente, principalmente em saneamento básico, que é o que falamos agora, né? Muito bem. E o senhor não tem essa visão também que nos últimos anos assim foi abandonado meio que nem o senhor falou, doenças que estavam esquecidas estão voltando. Né? E eu lembro que nos anos 90, né, até 2000, só se falava, né, saneamento básico, Programa Nacional de Saneamento. Hoje não se fala mais. Parece que a gente não tem mais problema de saneamento, né? Que não se fala mais. Hoje assim, o que está por baixo da terra não se enxerga, então politicamente ou não dá voto, né? Não dá voto. Não dá voto. Então, mas a gente praticamente abandonou, né, saneamento básico. Parece que nós moramos na Europa. Não, mas assim, ainda se, por exemplo, antigamente, a água tratada, a qualidade da água e coisa assim ainda se faz. Mas falando em saúde, nos postos de saúde, os plantões de hospital também colaborou muito na drenagem de muitos, à noite, assistência à noite, assim. Nós pegamos eu e o Neri, ficamos mais de 20 anos, nós sendo os assistentes de saúde, atender plantão, coisa assim. Fizemos assim, por falar em saúde, acho que a Nova Prata tem que se orgulhar do sistema de saúde que tem. Nós temos profissionais em todas as áreas, praticamente todas as áreas, assim, de alto nível, um hospital muito bem equipado. Veja o que aconteceu nessa pandemia aí. Parabéns ao grupo que esteve à frente dessa pandemia, fizeram um belo trabalho, fizeram um trabalho de UTI sem ter uma UTI na cidade. Parabéns ao Hospital São João Batista, aos profissionais que Nova Prata tem. Eu acho que da melhor qualidade, que não precisa muito de sair daqui para encontrar gente de alto nível para atender. Incrível, doutor. Doutor, agora eu tenho um comentário que eu não posso passar batido, e inclusive eu vou ler todo ele, do Felipe Plete Todeschini. Conhece? Abraço, Felipe. E ele mandou assim, né? Pai, comentei acima, mas não sei se a produção viu. Agora viu, tá, Felipe? Olha só, e gostaria muito que essa mensagem chegasse até ti, especialmente neste momento. Apesar dos momentos de ausência, saibas que eu te amo imensuravelmente. Tu és meu maior exemplo, sem dúvida alguma. Tenho um orgulho de ti que não cabe no meu peito. Olha que mensagem legal. Obrigado, filho. Obrigado, filho. Incrível. Como Obrigado. Receber uma mensagem dessas do filho? A gente tava comentando, né? Com certeza teve momentos de ausência, mas foi compreendido, né? Incrível, doutor. Arquivo confidencial, 8h30. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Vai lá, Casca, vai lá. Assim, ó, a pergunta mais cabeluda ficou pro final, né? Ó, aqui, da pergunta cabeluda. Eu vou até tirar agora, meia hora da pergunta cabeluda. De saber. Não, mas é uma pergunta light. E também eu não vou tocar nessa, não quero causar polêmica, mas é só uma pergunta mesmo. Esse programa Mais Médicos, o senhor chegou a conhecer algum pediatra que veio nesse programa, algum cubano e tudo mais, chegou a trocar alguma experiência e tal? Porque tem muito folclore em cima disso, né? Mas deixando de lado a parte política e tal, não quero entrar em polêmica política assim, olha, os profissionais que vieram lá de Cuba, na verdade, a gente não conhece a formação que tiveram. A gente conhece a formação que nós tivemos aqui como médicos aqui. A gente sabe da profundidade, da competência das nossas faculdades de medicina. A gente não sabe qual é a formação.
E eles vieram com a melhor das intenções de fazer um trabalho dentro daquilo que foi a formação deles. Mas assim, foi um programa assim que eu questionei muito. Eu acho que o Brasil não precisava de mais médicos. O Brasil precisa de programa de saúde, sabe? É a minha opinião. Cara, o Brasil precisa de remunerar profissionais de forma adequada, de modo que eles... E dar condições de trabalho, de modo que eles saiam dos grandes centros e vão para a periferia do país. É isso que eu penso, assim. Não é trazendo gente, vamos dizer assim, que a gente não conhece a formação que tiveram. Tá? Eles vieram com a melhor das intenções, vieram com a melhor do preparo que eles podiam fazer, enfim. Mas assim, eu acho que o Brasil não precisa de mais médicos. E mais uma opinião, doutor, que eu dou, a minha opinião é irrelevante perto da sua, né? Mas a opinião que eu dou é também, dá para investir também em mais educação também, né? Para formar mais médicos aqui dentro. Tem muito potencial aí que está escondido, né, doutor? Assim, eu basicamente, assim, mas se tu for ver, o Brasil forma muitos médicos. Só que a formação do médico, hoje em dia, ela se concentra nos grandes centros. Tem uma razão especial nisso aí. Os grandes centros, porque remuneram melhor, mas basicamente dão condições melhores de trabalho. Não adianta tu botar um médico, vamos dizer, eu nunca que eu iria lá no interior do Mato Grosso, uma cidadezinha pequena lá, com um aparelho de pressão e estetoscópio. Se eu chego lá, não encontro um raio-x, não encontro um meio diagnóstico, não encontro... Como é que vai botar o teu nome em jogo, assim, né? Daqui a pouco não tem nenhum oxigênio, né? Tu não encontra um oxigênio, tu não encontra um hospitalzinho para atender. Enfim, é isso que tem que mudar, isso que tem que ser melhorado nas situações do Brasil, para interiorizar a medicina de forma bem competente, bem legal, teria que tratar desses assuntos aí, principalmente. Muito bom, doutor. É que se fala em plano de carreira, que nem os juízes, que nem as coisas assim, é que se tu faz um plano de carreira, pode até, vamos dizer, funcionar, mas ele não vai funcionar se tu não der condições para o profissional trabalhar de modo eficiente e humano num lugar no interior. Perfeito. Então, Vini, antes da salva de palmas, porque merece, né? Merece. Vamos lançar o programa. Ao invés de mais médicos, tem que ser mais respeito com os médicos. Boa. Boa, muito bem. E para finalizar, doutor, a gente extrapolou o tempo já. Uma resposta rápida. Se perguntar agora para o senhor, quem é o Lírio? Quem é o Lírio? Eu ia dizer quem é o doutor Lírio, mas eu quero saber quem é o Lírio. O doutor Lírio todo mundo conhece, quem é o Lírio? Pois, olha, eu sou uma pessoa, eu sou um livro aberto, não tenho, vamos dizer assim, pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa autêntica, sou o que sou, não gosto... Hoje eu aceitei de vir numa comunicação, mas eu não sou muito aberto assim a me expor, né? Mas eu sou um cara bastante reservado, sou muito caseiro e trabalho com muito amor, com muito carinho. Eu sou um cara autêntico só. Legal, merece salva de palmas. E muito obrigado por ter aceito, muito obrigado. E é isso que eu vou dizer, doutor, brigadão demais por estar aqui no Sofazinho do Benite, compartilhando com a gente, né? Ver o comentário do seu filho aqui também assistindo a gente fica muito feliz. Toda essa galera que assistiu também, porque gosta do trabalho do senhor, então a gente fica muito satisfeito de poder ter levado isso à casa das pessoas. Muito obrigado por ter aceitado o convite, doutor. Vinícius, obrigado, Casca, obrigado a todos que nos assistiram. Foi um prazer de ter compartilhado umas histórias, algumas coisas da minha vida. E escutado umas bobagens nossas aqui. Não, enfim, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Obrigado, nós que agradecemos. Casca, obrigado mais uma vez. Johnny, Camila, Matheus, que também está aí nas edições, né? Obrigado a todos vocês, obrigado que fazem o Benite acontecer. É o que a gente fala, né? Seguido a gente fala aqui que não, a gente brinca que não tem trabalho e tal, mas tem um trabalho por trás do Benite e o maior deles é levar até vocês isso. Um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais de alegria
e muita música boa. Boa noite a todos, Casca é contigo. Hey.